E eu gosto de flores demais, então, muito obrigado. As canções, os comentários, as reflexões, a comunhão, tudo isso nos fala. Então o culto hoje foi uma mensagem por inteira. Mas eu queria fazer um breve comentário. Vou me esforçar muito para ser bem breve, que eu gosto de falar, então hoje vai ser um esforço. Mas em Lucas capítulo 15, Jesus conta uma série de parábolas. E ele usa a seguinte expressão: o reino dos céus é comparado a, e conta uma parábola, para nos ensinar que o reino dos céus tem uma dinâmica própria, tem valores próprios, tem um modus operandi específico que é contrário ao desse mundo. E aí ele conta, uma das parábolas que ele nos conta em Lucas capítulo 5, é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E quem já me ouviu outras vezes sabe que eu discordo completamente desse título. E posso fazê-lo, posso discordar, porque não foi o título que Lucas colocou na parábola, nem Jesus. Foram os editores bíblicos que posteriormente intitulou essa parábola como parábola do filho pródigo e também parábola dos samaritanos. Então, esses títulos foram colocados posteriormente, então eu posso discordar. E por que eu discordo? Já falei sobre isso também. Porque eu acho que o grande protagonista dessa parábola não é o filho pródigo, nem o filho mais velho, e sim o pai. Os nossos olhos, nessa parábola, precisam prestar atenção no pai. Porque se é verdade que Jesus está nos ensinando aqui princípios, a dinâmica do reino de Deus, Jesus está nos ensinando um princípio importante aqui. E não é sobre o filho mais novo. Nós não temos o que aprender com o filho mais novo. O filho mais novo é o que somos, então não há o que ser aprendido ali. Ali só tem um reflexo daquilo que somos, assim como o filho mais velho. Nós estamos divididos entre filho mais novo e filho mais velho, somos nós. Ora somos o filho mais novo, ora somos o filho mais velho. Então não somos protagonistas. O protagonista é o pai. Se não, preste atenção, eu vou ler o texto e fazer, como eu falei, breves comentários. Eu estou em Lucas capítulo 15, o texto é grande, nós vamos ler do verso 11 até o verso 32. Lucas 15, 11 a 32. Diz assim o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Uma jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Algum tempo depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se abateu pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar sua fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu as músicas e as danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O filho mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu:
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É um texto maravilhoso, maravilhoso, uma parábola extraordinária. Não apenas pela construção, uma peça literária muito bonita, mas mais bela do que a construção do texto está aquilo que ela está nos ensinando. Jesus aqui está nos mostrando quem é o nosso Pai, quem é Deus. E é bem interessante a gente pensar que há uma divisão de Pai no Antigo Testamento e Pai no Novo Testamento. Aliás, Jesus inaugura uma nova forma da gente se relacionar com Deus, chamando de Pai. Não porque no Antigo Testamento já não tinha essa referência, mas Jesus coloca um quê de intimidade. E que na minha cabeça, enquanto eu estava pensando nessa reflexão, eu concebi da seguinte forma. Tem um ditado popular que diz que pai é quem cria, não quem faz. A gente conhece isso, né? Pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Então a gente faz uma distinção entre aquele que coloca no mundo e aquele que dá educação, colo, carinho, afeto, quem provê. A gente divide isso. Então, sem exagero, e me permita se fugir muito, mas a gente poderia fazer essas duas distinções do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quem é o Pai, Deus Pai do Antigo Testamento? É aquele que criou todas as coisas. É Pai porque Ele formou, na sua palavra poderosa, Ele deu vida a todos. Então Ele é um Criador. É Pai porque criou. Mas Jesus nos ensina a nos relacionar com o Pai chamando de Abba. E por que Abba? Porque em Jesus de Nazaré, Deus se tornou nosso Pai por adoção. Jesus era o primogênito, aliás, era o unigênito que se tornou primogênito por um gesto de amor. Porque antes só Ele era o Filho de Deus, só Ele podia chegar ao Pai chamando de Abba. Abba. Mas como nós lemos em Romanos capítulo 8, esse sacrifício de Jesus, pelo fato de Jesus nos amar como Filho unigênito, e se entregar à luz, à cruz por nós, e sair do status de unigênito para primogênito, por quê? Porque Paulo diz o seguinte, que Deus tinha um propósito. Sabe aquele texto que a gente conhece? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A gente para aí, mas o texto continua da seguinte forma, mais ou menos. Porque o propósito de Deus era ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. O texto segue assim, e eu acho essa parte muito mais bonita do que a primeira, porque a gente gosta daquelas coisas para justificar as adversidades da vida. As situações da vida nos embaraçou a tal ponto que a gente se tranquiliza dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso dá uma paz, é verdade. Mas o propósito de Deus não é apenas que as coisas fiquem bem para você e você se sinta confortável. Não é isso. Todas as coisas cooperam porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é fazer de mim e de você filhos, uma família onde todos se parecem com Jesus. Então não seria exagero também dizer que todas as adversidades, lutas, tribulações, angústia, tudo que a gente passa nessa vida, e alegrias também, tem um propósito de fazer de mim e de você pessoas semelhantes ao Filho unigênito que se tornou primogênito. E por que primogênito? Porque agora ele é o primeiro, não apenas o único. Ele é o primeiro, e todos nós fomos adotados nessa família de Deus. Então Jesus inaugura uma nova forma de a gente se relacionar com Deus, chamando-o de Pai. Deus é nosso Pai. E a pergunta que eu trouxe para a gente pensar hoje é a seguinte: como experimentar dessa paternidade de Deus? Como nos relacionar com Deus, chamando-o de Pai, em um mundo de tantas aflições, de tantas angústias, de tanta maldade, de tanto desamor? E eu acho que, de alguma forma, Jesus responde a isso aqui, nos ensinando algumas coisas sobre Deus nessa parábola.
E a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui sobre Deus é que Deus é um pai de amor. Como eu falei, o título para mim mais adequado para essa parábola é a parábola do pai de amor. Porque o amor, pelo menos na espiritualidade cristã, tem muito pouco a ver com aquela sensação que está nas canções populares, né? Daquele negócio que vem avassalador e nos transforma. Não, a Bíblia me parece que nos apresenta o amor como gestos, ações de amor. Quem ama demonstra não numa canção, numa poesia bela, mas em ações de amor. E aqui a gente vê algumas ações do amor de Deus manifestas na vida desse pai. A primeira está logo no início. Jesus começa a parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo falou: pai, me dá a minha parte na herança. E o pai não pestanejou. Deu, abriu a porta e deixou o filho voar. E aqui tem uma lição preciosa de amor. É que no amor há gratuidade, voluntariedade e doação. Jamais barganha. Quem ama não utiliza de artifício para manipular, para controlar, para exercer domínio, para fique aqui, te amo enquanto você estiver aqui. Não. O amor é casa com portas abertas. Fica quem quer. Alguém já disse que a melhor forma de você criar o passarinho não é trancando em uma gaiola, e sim cuidando bem dele. Oferecendo uma comidinha, um ambiente não hostil, que basta isso para o passarinho visitar a sua janela. Mesma coisa é borboleta. Borboleta não se cria em gaiolas. A única forma de alguém ter o controle de borboleta é dissecando ela e colocando naqueles catálogos. Então não tem como controlar as borboletas. Mas se você plantar um jardim bonito, em um ambiente favorável, elas vêm. Isso é a lição do amor que o Pai nos ensina aqui, porque no amor não há domínio, nem controle, nem opressão. O amor é gratuito. Se há dívida, se há cobrança, se há interesse, se há toma lá da cá, não há amor. Porque o amor não acumula nenhum débito. Se alguém fez algo para você, dizendo que é amor e gerou débito, não houve amor. Eu fiz por você, mas quem ama não contabiliza. Não fica dizendo: eu já fiz para você 4 vezes, você só fez 2. Só vou fazer a 5ª quando você fizer mais 2. Não há nisso no amor. Quem ama entende que todo gesto de amor é gratuito, é voluntário e é doador. Quem doa não quer nada em troca. Eu doei. Ah, mas você que doou, como é que deve ser feito? Não, eu doei. Quem vai fazer o que você vai fazer com aquilo que eu te dei é de sua responsabilidade. Eu te dei. E Deus nos ama assim. E talvez a melhor experiência que a gente vem desse amor de Deus, doador, generoso, é naquela experiência do jovem rico. Lembra da história? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala: cumpre os mandamentos. Ah, isso eu faço desde a minha mocidade. E aí o texto fala: Jesus o amou quando viu a sua piedade, o seu zelo. E Jesus fala: se você quer ser perfeito, vai, doa tudo aos pobres, vem e me segue. E aí o texto fala que ele foi embora triste. E Jesus deixou. Jesus não tentou convencê-lo: fica aqui, eu te amei, fica aqui, eu te dou isso. Não, quer ir, vai. Porta aberta. Ninguém precisa ficar aqui pelo interesse da barganha, daquilo que eu posso te dar. Não quero que você fique aqui com medo, com culpa. Que às vezes nós pais temos essas manipulaçõezinhas, né? Se você não me dá o beijo, o papai vai ficar triste. E a gente não percebe a manipulação na mente da criança. Eu vou ficar triste. Fique triste, pai, mas eu não posso te dar um beijo forçado a nada. Porque no amor não tem nada forçado. Não tem nada forçado. Então acho que a primeira lição que a gente aprende aqui: o amor não força. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que no amor há perdão. E eu refletindo nessa mensagem, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, pelo menos para mim, sobre perdão. Porque o perdão, para aquele que pede, é um ato de coragem. Quem pede perdão, quem reconhece o seu erro e vai pedir perdão, é um ato de muita coragem. Mas há algo mais nobre no perdão, que está sobre aquele que perdoa. Porque se é verdade que quem pede perdão é um ato de coragem, quem perdoa é um ato de amor. Porque quando você perdoa, o que é que você está fazendo? Você está assumindo o ônus daquilo que o outro lhe fez. Você está dizendo: olha, você me machucou, você fez algo, você me causou um dano, e eu lhe perdoo. O que está dizendo?
eu assumo a responsabilidade daquilo que você fez, porque eu te amo. Porque o amor se desdobra em gestos de amor. Não adianta a gente cantar canções de amor se eu não estiver disposto a me expressar em amor. E não tem gesto mais nobre no exercício do amor do que o perdão. E olha que gesto interessante aqui. Isso era tão claro na cabeça do filho, que quando ele caiu em si, na decepção da vida, quebrou a cara, se deu mal lá, ele pensou em um porto seguro. Versículo 18 diz assim: vou retornar à casa do meu pai. Eu acho que nós precisamos aprender essa lição. Sabe qual? Da gente criar em nossos lares um ambiente tão saudável, tão perdoador, tão abençoador, que quando os nossos filhos, os nossos queridos quebrarem a cara lá fora, eles saberem que tem um lugar onde eles podem voltar, que sempre serão acolhidos e regenerados, que é a casa do seu pai. Nossos lares devem ser assim. Porque às vezes eu ouço algumas coisas que para mim não tem nem pé nem cabeça, sabe? Ah, fulano de tal aprontou lá fora e voltou para a igreja. Glória a Deus. Ia para onde? Ia para onde a pessoa? Aí depois que se recompôs, voltou para o mundo, quebrou a cara e voltou de novo. 1000 vezes ele faça isso, vai ser recebido, porque essa pessoa volta à casa de um pai que ama, e porque ama, perdoa. E sempre vai encontrar perdão, porque nós vamos encontrar em Deus sempre o amor. A questão é se ele vai ter essa hombridade, essa coragem de voltar. Às vezes a gente não tem essa coragem de reconhecer: pequei contra os céus e contra o Senhor. A gente não tem isso. Então a gente julga o mundo por nós, porque nós fazemos isso, né? Quebrou a cara também, eu avisei. Se me obedecesse, se fizesse tudo como eu mando, não quebraria a cara. Foi desobedecer, quebrou a cara. A gente pensa assim. E por pensarmos assim, a gente pensa que Deus faz assim. Mas lembra o texto que eu li nesse instante? Vocês que são maus pensam assim. Eu não penso assim. Esse não é um problema meu, é um problema de vocês. Não lance sobre mim aquilo que cabe a vocês. Eu não jogo em cara, eu não jogo em face. Todas as vezes que alguém me pedir perdão e voltar arrependido, vai encontrar na minha casa o status de filho. Porque o filho fez como a gente, né? Arrumou um discurso, organizou na mente: quando eu chegar lá eu vou falar isso, isso e isso. E o pai nem se importou. Pai, peraí, que eu arrumei um discurso. Pequei contra os céus e contra ti. Eu falei: pai, deixa de besteira. Eu não fiz isso por sua conta, eu fiz porque eu te amo. Não é porque você é bom, não é porque você tem um discurso bonito, não é porque você... Não, nada disso. No amor não tem débitos nem créditos, como nos ensinou Rubem Alves. Não fico acumulando o que você faz, nem as suas falhas. O problema é seu. Eu quero que você saiba que enquanto a mim, você vai encontrar um colo generoso de amor e perdão. E eu quero te perdoar. E enquanto o filho estava ali se organizando para dizer um discurso, o filho: peraí, fica aí, cala a boca, só um minutinho. Traz ali a melhor roupa. Pega um anel, coloca no dedo, calça o pé, vamos festejar. Vamos fazer um churrasco, matar um novilho gordo. Chama todo dia que hoje é Iba na roça aqui na minha fazenda, vai ter festa. Perdão, quem ama perdoa. Mas aí a gente aprende uma última lição, e aí vai ser a última mesmo, com o filho mais velho. Que quando esse volta como a gente, cheio de moral, sempre te servir, nunca sair da linha, tenho direitos, estou acima da média. Já esse outro, lembra daquela parábola do fariseu, né? Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens pecadores. Esses somos nós, às vezes. Porque a gente fica mensurando a nossa performance extraordinária com aqueles que falham. E a gente vem com as nossas regras morais. Eu ia usar um adjetivo, mas não vou usar não. Porque a nossa regrinha que a gente fica mensurando quem é o melhor. E geralmente os melhores são aqueles que se parecem com a gente. Nessa regra moral tem disso, né? Os que são diferentes, os que se vestem diferentes, os que se comportam, os que falam, os que são diferentes, são esses seus filhos. Esse aí, ó, que não anda na linha, esse aí que faz o que não deve, esse aí, seu filho. Aí quer dizer que eu estou aqui fazendo e acontecendo pelo Senhor. E eu já falei isso várias vezes. Quem já me ouviu falando, citando esse texto, já me ouviu chamando a atenção para esse comentário aqui do irmão mais velho. Todos esses dias te sirvo como escravo, e o Senhor nunca me deu um novilho para celebrar com os meus amigos. E eu acho que tem um detalhe proposital de Jesus aí, que é típico dos moralistas. Os moralistas são aqueles que dizem que defendem a verdade por conta da verdade, mas não é. Moralista é aquele que defende a verdade, mas na verdade tem esqueleto no armário. E todo moralista demais tem esqueleto no armário.
Não, é pela família. Vai ver a família desse indivíduo, como é que ele trata a família. Não, é pela lei, pela ordem. Conhece os bastidores. Então não é pela ordem, nem pela família, coisa nenhuma. Porque esse aqui está dizendo, trabalhei como um escravo. Mas não pelo amor ao pai. Mas sim por aquilo que o pai poderia dar. Porque na hora de ter um novilho, se ele amasse ao pai, o primeiro convidado a celebrar o seu novilho com ele, a comer com ele, a festejar, não seriam os amigos dele, como ele diz, seria o pai. Talvez a frase correta seria o seguinte: o senhor nunca matou um novilho para comer junto comigo. Não, mas ele falou o seguinte: o senhor nunca matou um novilho, me deu um novilho para ir comer com os meus amigos. E eu já vi várias pessoas fazendo o seguinte, condenando o pecado do outro, mas que no fundo, teria vontade de estar ali fazendo o que ele faz, mas não tem coragem. E aí me lembrei agora a história de um certo diácono, numa igreja que era perto da praia, e aí está ali lá a diácono, como um bom diácono, de terno e gravata, no domingo de manhã, um sol, e aí chamaram ele para orar, Estelita. E ele chegou no púlpito, santo, imaculado, e foi orar. Senhor, muito obrigado porque não somos como os demais homens, que nesse momento está ali na praia, né, Senhor? Calor desse, tomando uma cervejinha. Às vezes eu queria estar lá, mas o moralismo não deixa. Às vezes eu queria estar lá fazendo o que o filho mais novo fez, mas não tinha coragem. E aí o que é que o moralismo faz? Joga pedra. Sabe aquela história da raposa e a uva? Por não conseguir também nem queria. Santidade não é isso. E a reflexão que o pai convida aqui o filho é: se coloca no lugar dele, porque eu vou me colocar no seu lugar agora. Tudo que eu tenho é seu. E no amor a gente encontra a misericórdia. A misericórdia é esse jato de se colocar no lugar do outro. Julgar o mundo de onde você está é fácil. Vá para o lugar do outro. Um exemplo. Sempre eu ouço, e aliás na semana passada a gente ouviu inclusive: esse pessoal que você dá sopa aí, tudo vagabundo. Está aí porque quer. Usando droga, pega dinheiro e vai usar drogas. A gente ouviu terça-feira isso, não foi? E você acha mesmo que alguém dormiria em um dia de chuvoso desse na rua porque quer? Você acha que alguém vai ver a sua imagem se desfigurando porque usa a droga porque quer? Dorme na rua à noite. Dorme na rua à noite para você não vai ver se você não vai desejar tomar alguma coisa para dormir, para fugir daquela realidade, seja lá o que for. Vai passar uma semana na rua, precisar da bondade do outro para se alimentar, para ver se você não vai aceitar qualquer coisa para te anestesiar daquilo. Estou defendendo o usuário de drogas? Não. Estou só fazendo algo que o amor nos convida a fazer, que é nos colocar no lugar do outro. Porque o amor é a misericórdia, e a misericórdia é essa ação de nos colocar no lugar do outro. O que é que isso nos ensina? Eu acho que duas coisas. Primeiro, que nós nos relacionamos com um Deus de amor, e isso é claro. E a segunda é que nós, enquanto pais, e aqui a mensagem é para todo mundo, mas eu quero fazer um recorte específico para os pais. Nós precisamos aprender com Deus a ser pais de amor, generoso, bondoso, gratuito em nossos gestos, sem necessidade de controle. Se não fizer o que eu quero, também não dou. Não precisa ser assim. A gente precisa também criar na mente dos nossos filhos que os nossos lares sempre serão porto seguro. Que quando a vida maltratar, esmagar, fazer o mal com eles lá, eles saibam que os nossos lares sempre vai ser um porto seguro, tantas vezes quantas forem necessárias. Nossos filhos precisam saber disso, porque uma hora eles vão voar. Quem tem filho aqui, estou me preparando para isso. Mas lugar de passarinho não é no ninho. Eles têm que voar. Mas se eles encontrarem um perverso que deu uma pedrada, ou um predador que tentar ferir eles, e eles voltarem com a asa machucada, desiludido, quebrado da vida, eles têm que ter a certeza no coração deles que no ninho é o porto seguro. E para finalizar isso, pais, nós precisamos ser misericordiosos. O mundo mudou muito. E seus filhos vivem em outro mundo. Não adianta você querer colocar, assim foi comigo, assim será. Não, não vai ser. Coloque-se no lugar dos seus filhos. As angústias, os medos, as pressões, as cobranças, as maldades são outras.
Não pense que o mundo é como você era na idade dele. Na sua idade já tinha... Pare com esse discurso. Se coloque no lugar dele, faça esse esforço. E aí você vai demonstrar para o seu filho que você é um pai de amor, assim como esse pai da parábola. Amém, gente? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos orar. Que Deus plante em nossos corações esse amor. Que a gente ame não apenas com palavras. É bom ouvir que nós somos amados. É bom, é maravilhoso. E às vezes a gente precisa de reforço, sim, afirmativo. A gente precisa, todo mundo precisa. Até aqueles que dizem, não preciso, não, precisa. Todos nós precisamos. E não estou falando de bajulação, não. Estou falando de verdades que a gente precisa falar, que a gente não diz, e aí morre, já foi. Diga quanto é vida, quanto você ama, quanto você gosta de estar perto, quanto você gosta de cheirinho. Seu filho sabe que você gosta de cheirinho? Talvez nem saiba. Meu pai é muito durão. E dizem que até os brutos amam, né? Então diga ao seu pai, ao seu filho que você ama, que você gosta. Que talvez você vai se surpreender com as ações dele. Tá? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que experimentamos aqui, pelas canções, pela vida de Igor e de Adejan, que tem perseverantemente servido a nossa igreja com essas canções. Abençoa o Igor, abençoa a Adejan e todo mundo que trabalha aqui no louvor da nossa igreja. Muito obrigado por Cora também, que corajosamente tem conduzido o grupo vocal da nossa igreja, que tem sido cada vez mais belíssimo, muito bom. Abençoa esse time, essa equipe, esse grupo. Traz mais pessoas para somar, Deus, para continuar cantando a Tua glória junto conosco. Muito obrigada pelo grupo pós-Iba na Roça. Muito obrigado por esses irmãos benditos que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela celebração de ontem. Pela equipe que vem se desdobrando há um tempo para que tudo acontecesse lindamente como foi. Muito obrigado por eles, ó Deus, por todos. E continua nos abençoando debaixo da Tua graça. Que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça generosa e bondosa do Filho e a comunhão santa do Espírito Santo testifique dentro do nosso espírito de que todos nós somos filhos de Deus e por isso clamamos, Abba, Pai. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz. Deus nos abençoe.